Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês. Aula de hoje, funções trigonométricas, tá certo? Vamos rever alguns conceitos, vamos tentar explicar aí de maneira mais minuciosa tudo isso daí que a gente, na verdade, já viu. E como é que eu posso dizer? Seria como se vocês estivessem vendo de novo, pelo tempo que a gente está sem estudar e sem se encontrar, tá certo? A gente está tentando se virar aí do jeito que dá, né? Mas vamos lá, chega de chororô e vamos para a aula. Funções trigonométricas. Função seno. Vamos lá. Abordaremos o assunto funções trigonométricas, mais especificamente a função seno e suas relações com os fenômenos que apresentam comportamento periódico. Vamos ver aí primeiro o que é período, o que é uma função, tá certo? Vamos relembrar o que é a relação seno, né? Fenômenos periódicos, o que são? Chamamos de um fenômeno periódico aquele que se repete sempre após o mesmo intervalo de tempo. Um exemplo mais simples de um fenômeno periódico é o dia. O movimento do Sol, que aparece pela manhã, se põe no fim da tarde, até novamente aparecer de novo, determina o que chamamos de dia. Um outro conceito que ajuda a complementar o anterior é que os fenômenos periódicos são aqueles que se repetem periodicamente, ou seja, a cada período inteiro. A gente tem aí a mudança de estação, né? Verão, inverno, exemplos, né? Mais na matemática, recentemente, vocês estudam os números racionais. Números racionais, a gente tem ali as dízimas periódicas, que a gente tem um número que se repete, que é dado o nome de período. Tá certo? Então, para a gente, período está se repetindo. Por que são importantes? Os fenômenos periódicos podem ser muito úteis para medir a passagem do tempo. Os corpos celestes são muito importantes porque, entre eles, há diversos que executam um movimento periódico que pode ser percebido por nós e, por isso, eles foram utilizados para construir o nosso calendário. Estando na Terra como nós estamos e olhando para o céu, nós podemos perceber muitos movimentos periódicos. Os mais fáceis de observar são os movimentos do Sol e da Lua. Muitos fenômenos ou situações que estão presentes em nosso dia a dia são periódicos. Isto é, de tempos em tempos se repetem. Um outro exemplo que colabora com essa afirmação é o nascer e o pôr do Sol, como eu já tinha dito antes, tá certo? A astronomia, né, física, puxa muito isso daqui. Um outro bom exemplo é a função seno de x, pois a cada período de 2π, lembrando aí, ó, tenta puxar na memória aí o que a gente estudou, né? A representação dos ângulos, tá certo? O ângulo a gente usa para medir o grau ou o radiano, tá certo? 2π é 360 graus em radiano, é uma volta completa, beleza? A cada período de uma volta completa, a gente tem ali a função seno, tudo volta a se repetir. Então, olha lá, seno de 0, 0, seno de 90, 1, seno de 180, 0, menos 1, voltou a ser 0, depois vai voltar 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, e assim por diante, né? A partir daí, mais uma volta completa, 2π, com todos os valores se repetindo sucessivamente. Antes de começar a apresentar a função seno, é importante destacar algumas informações. As funções trigonométricas são funções angulares, que caracterizam uma grande importância no estudo dos triângulos e na modelação de fenômenos periódicos, sendo considerado um ramo da matemática e não para por aí. Além de estudarmos esses itens, estudam-se também as funções circulares, seno, cosseno e tangente. Logo a seguir, será estudada... Eita, tá errado, hein? Será estudada detalhadamente a função seno. Esquece isso aqui. Será estudada
detalhadamente a função seno. As funções trigonométricas podem ser modelo matemático de vários fenômenos que se repetem, como as variações diárias de temperatura, atmosfera terrestre, blá 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 blá. Beleza? Isso é só a historinha aqui da onde que se aplica, né, essas funções, beleza? Olha lá, certeza que está puxando na memória de vocês a função trigonométrica, né? Deixa eu só complementar aqui, porque ele tem aqui, ó, seno de beta, cateto oposto, hipotenusa. Mas quais são esses elementos, né? A gente tem aqui um triângulo retângulo, tá certo? E nós temos aqui o ângulo beta, ok? Cateto oposto, B. Hipotenusa, A. Esse lado aqui que não tem nada, a gente pode estar chamando de Czinho, só para complementar, beleza? Então a gente tem lá o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é a função seno, a razão seno, tá certo? A gente tem uma outra fórmula que a gente aplica nos triângulos também, que é a lei dos senos. Isso aí vocês aprenderam muito e se estudaram muito no nono ano, primeiro ano, tá certo? Relações em um triângulo qualquer. Nesse caso aqui a gente aplica, né, no triângulo retângulo especificamente. Isso daqui serve para o triângulo qualquer, beleza? Dois ângulos e um lado. Quando que a gente aplica isso, né? Quando a gente tem dois ângulos e um lado, beleza? O lado, lembrando, né, que a gente tem aqui o vértice A, o Azinho é sempre o oposto ao vértice. Czinho, oposto ao vértice C, Bzinho, oposto ao vértice B, tá certo? Esse ângulo aqui, ele tá chamando de A. Então, o seno desse cara aqui monta uma razão com o lado Azinho, beleza? Então, ó, Azinho sobre o seno de A, Bzinho sobre o seno de B, Czinho sobre o seno de C. Isso aqui é igual a 2R, beleza? Que é duas vezes, é o diâmetro, né? Mas como que a gente aplica normalmente isso daqui? Claro que isso aqui vai de acordo com os valores que ele vai te dar, né? A gente monta uma proporção. Normalmente a gente pega duas razões dessa daqui. Ele está te dando 4 razões ali, né? A gente vai pegar só duas. Comprimento de um arco, tá certo? Ó, o ângulo central em radianos. Ângulo central, parte aqui do centro, certo? Isso aqui é o raio. Raio aqui também. O arco é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o arco. Beleza? Ângulo central. Fórmula. Beleza? Círculo e funções trigonométricas. A gente tem aqui, né? 0 ou 360, né? 90, 180, 270, 360 de novo, né? Então a gente tem aqui pro seno, cosseno, tá certo? Mas agora a gente está estudando só a função seno. Seno de A é igual a EF. Beleza? Só a apresentação só, tá? Pessoal, não tem que ficar esquentando cabeça com nada, não. Mais fórmulas aí que a gente estuda, né? São as relações fundamentais. Isso daqui vai servir para quê? Isso aqui, na verdade, é um formulário para exercícios. Mais para frente a gente vai fazer um vídeo aí só de exercício. A gente vai estar usando essas fórmulas aqui direto, tá certo? Como que eu vou usar essas fórmulas, cara? Eu não sei. Depende do exercício. O exercício vai te pedir alguma coisa, de acordo com o que ele está te pedindo, com o que ele está te dando, a gente vai usar determinada fórmula. Dependendo do exercício, a gente usa até mais de uma fórmula, tá? Só lembrando aí, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A tangente é seno sobre cosseno. Isso aqui eu falo pra caramba na sala de aula. Cotangente é o inverso da tangente, ó. Repara, ele está trocando aqui numerador com denominador, tá? A secante é o contrário do função inversa, né? Do cosseno. O cossecante, o contrário do seno. Então, se eu já sei quem é seno e cosseno, eu sei quem é a tangente.
eu sei a cotangente, sei a secante e sei o cossecante. Beleza? Se eu sei seno e cosseno, eu sei isso tudo aqui. Tá? Uma leva a outra. Beleza? Eita, pulei duas aqui. Olha lá, relações auxiliares, mais uma vez, né? Da onde que sai isso daqui? Da divisão, né? Pegou aqui, dividiu tudo. Ó. Dividir por seno ao quadrado de x. Isso daqui é igual a 1. E isso daqui, ó, cotangente, beleza? Isso aqui só tá fora de ordem. Ele quis trocar, né? Só para acertar. Isso daqui, ó, ao contrário do seno, né? Cossecante, beleza? Professor, tem que decorar isso? Não. A gente tá só apresentando para vocês aí as relações que podem nos ajudar a resolver exercícios futuros. Beleza? Lembrando que isso tudo aí a gente aprende antes de estudar a função. Tá certo? Isso daqui é uma aula voltada para a função. Aquilo tudo ali é antes de entrar em função. É vamos dizer assim, a gente está lembrando, né, dessas fórmulas todas. Então chamamos de função seno a função real de variáveis reais que associa a cada número real, x, o valor real seno de x. Basicamente é o seguinte, só traduzindo aqui essa linguagem matemática para você. A função seno são todos os valores que isso aqui pode assumir. Tá? São todos os valores que isso aí pode assumir. Assim, sua representação fica da seguinte forma. A função f de x, pessoal, escrever y ou f de x é a mesma coisa, hein? O sinal da função é positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo quando x pertence ao terceiro e quarto quadrante. Com certeza vocês vão ver muito isso daqui. Provavelmente isso aqui tem até aí no caderno de vocês, qualquer estudante de ensino médio. Você tem aqui o ciclo trigonométrico. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza? Ele está falando para você o que, ó? Ele é positivo no primeiro e no segundo e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então vocês vão ver muito isso quando a gente estuda a função seno. Se você abrir o teu livro aí agora, com certeza tem isso daqui também, tá? Que é o sinal da função. Estude os sinais da função, a gente precisa disso daqui. Variação da função básica, mais umas informações para vocês aí. Isso aqui é uma maneira genérica de você escrever isso aqui, tá? É uma maneira genérica. Lembra quando você estudava a função do primeiro grau? Então, ó, você tinha assim, y igual a x mais b. Maneira genérica de escrever uma função do primeiro grau. Função do segundo grau. Maneira genérica de escrever uma função do segundo grau. Isso aqui é uma maneira genérica de escrever uma função seno. Tá certo? Domínio, para saber aonde que a gente está pisando. A gente tem aqui os números reais, tá certo? O período, ele está dentro do ciclo trigonométrico, ou seja, 360 graus, ele está dentro do período, ele vai estar variando ali em 360 graus, só que a gente usa radiano, tá certo? Imagens são esses valores aqui, né? Beleza? E a gente tem aqui se ela é par ou ímpar de acordo com o sinal, beleza? Tudo isso daí a gente vai ver com o exercício, que fica até mais fácil. Olha lá, ó. Se a função é crescente ou decrescente. Isso daqui vai ficar mais claro também lá no gráfico. O gráfico, a gente monta um plano cartesiano. Tá certo? E a função seno, ela faz isso aqui, ó. É uma onda. Isso aqui era para ficar simétrico, tá, gente? Então, repara, ela vai chegar até um ponto aqui, que é o 1. Ela vai descer até esse ponto aqui, que é o ponto mais baixo, né? E lasqueira. Que é o menos 1. Então, ela subiu, desceu, subiu de novo. Ela vai repetir esse ciclo, ó.
repete o ciclo. Isso aqui, que ela está se repetindo, ó, são os valores que a função pode assumir. Tá certo? São todos os valores que a função pode assumir. Isso daqui é o gráfico do seno. Beleza? Então, ó, isso aqui, ó, primeiro, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante. Voltou para o primeiro, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Tá certo? Ó, crescente, subiu. Até aqui. Subiu. Segundo, desceu. Desceu. Voltou a subir. Olha lá. Crescente, decrescente e crescente. Tá certo? Não é tão difícil assim não. Operações com arcos. Isso daqui são fórmulas também, mais umas fórmulas aí, né? Que a gente vai usar quando a gente for fazer exercício. Então, estou apresentando umas fórmulas aqui para vocês. A gente vai usar isso daqui lá na resolução de exercício. Amplitude, domínio, período e imagem. Mais uma parte teórica aí para vocês. Amplitude é a metade da distância vertical entre um ponto mínimo e um ponto máximo. Ou seja, y máximo menos o y mínimo. Então é isso aqui, ó. Ele alcança o máximo, ele vai subir, ó. E depois ele vai no mínimo. Beleza? O que é amplitude? É isso aqui, ó. É metade. Tá? Essa metadinha aqui. Olha lá, é a metade da distância vertical entre o ponto máximo e o ponto mínimo. O domínio. O conjunto D, chamado de domínio da função, é o conjunto que possui a função definida, ou seja, contém todos os elementos de x, é o que a gente vai jogar na fórmula, para os quais a função deve ser definida, sendo um conjunto de saída, pois, o conjunto dos elementos que utilizamos com x na função. Tá certo? Período, denominamos período a distância entre dois pontos máximo e mínimo. Entre dois pontos máximos, ou o intervalo de repetições da função. Beleza? Imagem. Um outro elemento importante dos gráficos é o conjunto imagem, ou seja, o intervalo de variação da função para os gráficos das funções de seno e cosseno. O conjunto imagem é menos 1, mais 1, que são os valores, né, que o seno pode alcançar devido à amplitude, que é 1, que é de 1. Né? Olha lá, bonitinho o negócio que eu falei para vocês. Tá certo? Aqui só a amplitude que ela tinha que estar vindo até aqui, tá? Tinha que estar vindo até aqui. Beleza? A mesma linha aqui. Deixa eu só corrigir aqui. Tá certo? Porque na hora que eu aumento, amplio a figura, isso aqui não acompanhou. Mas enfim, olha lá. Parte do zero, subiu, chegou até 1. Desceu de novo, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante. Voltou para o primeiro. Então, ó, a repetição tá aqui, ó. Ele começa a se repetir de novo. Tá certo? É uma onda, tá? Gráfico da função seno, mais especificamente agora com os valores. Tá certo? Olha lá. O que eu tentei fazer, a minha tentativa anterior lá que não deu certo. Beleza? Ó, vai de 0 até 1, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Ele volta a se repetir. Isso aqui é um ciclo. Um ciclo sem fim. Tá certo? Cossecante, função inversa, tá? Então isso aqui é uma imagem simétrica para cima. Mesma coisa que para baixo, tá? É uma imagem simétrica. Se por acaso um dia aí na vida de vocês ele pedir para você montar um gráfico da função cossecante, o que você faz? Você monta um do seno e inverte, tá? Os valores.
É muito raro, eu nunca vi ninguém pedir isso. Hoje em dia é cada vez mais difícil você ver um exercício pedindo para você montar uma função. É mais comum você ver pessoa pedindo para você interpretar a função. Ai, tá certo? Eu tô com o joelho bichado aqui, deixa eu só acertar. Tem que esticar o joelho. Deixa eu ver se eu consigo acertar um pouquinho mais essa câmera aqui. Acho que tá bom. Se não tiver bom é porque vocês não tem que ficar vendo minha cara feia. Vamos lá. A gente tem aqui um exercíciozinho feito, tá? Só pra gente lembrar aí mais da relação seno. Beleza? Não é nem tanto da função seno, não. Tá? É da relação seno. Então, uma torre de transmissão de TV de 60 metros de altura está implantada num terreno horizontal. Um cabo de tensão vai do solo até o ponto mais alto da torre e faz com o solo um ângulo de 55 graus. Qual o comprimento do cabo? Então, vocês estão conseguindo enxergar aqui o desenho? Numa boa. Isso aqui é a torre. Tá? Eu tenho um cabo aqui, ó. Eu tenho aqui uma distância do solo até onde está aqui a ponta do cabo. Tá certo? Isso aqui está montando o quê? Um triângulo retângulo. Tá certo? Eu tenho aqui um cateto. Ele que é a hipotenusa. A hipotenusa. E está te dando um ângulo de 55 graus. Qual o comprimento do cabo? Como se trata de um triângulo retângulo, podemos afirmar que seno de 55 é igual a 60 sobre x. Ele está chamando a hipotenusa de x, né? Então, seno de 55, cateto oposto, 60 sobre a hipotenusa que chamou de x. Tá certo? Eu preciso desse valor aqui, ó. Quanto que é o seno de 55? Tá aqui, ó, 0,819. Beleza? Então, 0,819 aqui, x sobe multiplicando, e 0,819 vem para cá, dividindo. Isso aqui vai me dar 73,26 metros, aproximadamente. Beleza, pessoal? Só para lembrar, né? Uma escada de 4,5 metros de comprimento está apoiada no muro vertical. Isso é a mesma coisa. O ângulo que a escada faz com o chão é de 62 graus. Então está aqui a escada, o muro está aqui, chão, 62 graus. A escada tem 4,5 metros e ele vai querer a altura. Então a gente tem aqui cateto oposto, seno de 62, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. O seno 0,88 igual a h sobre 4,5. 4,5 vem para cá multiplicando. 0,88 vezes 4,5 igual a h. Tá certo? Então eu efetuo aqui a multiplicação. Tá aqui, ó. 3,96 é a altura aproximadamente. Beleza, pessoal? Então a gente falou aí só da parte teórica, tá? Da função seno. Eu vou passar a função seno, depois eu vou vir com a parte teórica da função cosseno, e depois eu vou vir só com o exercício. Aí eu vou fazer uma aula aí, vai ser até uma aula maior, porque não tem como não. Tá? Só de função, das funções, né? Seno, cosseno, depois a gente entra com a tangente. Tá certo? Então o vídeo de hoje é isso aí. Um grande abraço para vocês e fui. Fiquem com Deus.